Glória a Deus, a paz de Cristo, amada igreja. Abra aí a sua Bíblia no Salmo 127. Nós faremos a leitura do Salmo na íntegra, tá? Só apenas 5 versículos. A mensagem desse dia está intitulada em O Sucesso Sem Deus é Apenas Aparência. Você pode dizer juntamente comigo? O sucesso sem Deus é apenas aparência. É a temática do dia hoje. Amém? Diz assim, Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Abaixe sua fronte. Quero orar com você rapidamente. Senhor Jesus, eu te louvo, engrandeço o teu santo nome. Agradeço, Pai, pelo tremendo privilégio de poder ministrar a tua palavra. E faço, Pai, a mesma oração que, por costume, todas as vezes peço ao Senhor que teu Espírito fale por mim, que não seja eu palavras persuasivas, mas seja o teu Espírito falando à medida da necessidade da tua igreja, Pai, do teu povo. Assim eu oro e te agradeço no nome de Jesus, e aqueles que concordam, digam amém. Amém. Irmãos, o Salmo 127 é um dos textos mais conhecidos das Escrituras, mas também um dos mais frequentemente reduzidos às frases isoladas como, se o Senhor não edificar a casa, ou herança do Senhor são os filhos. Uma leitura mais expositiva e histórica mostra que o Salmo não trata apenas de família ou prosperidade. Ele apresenta uma teologia da dependência de Deus em todas as áreas das nossas vidas. Diga aí, em todas as áreas. Todas é todas, tá? Todas as áreas das nossas vidas. Esse cântico é um cântico conhecido como o Cântico da Peregrinação, escrito pelo próprio rei Salomão, né? Ele faz parte de um compilado do Salmo 120 ao Salmo 134, que eram os cânticos de peregrinação, ou conhecido como salmos de romagem, né? Quando os israelitas que estavam ali em volta de Jerusalém, eles subiam às festas para engrandecer e glorificar a Deus nas festas de celebração, e eles subiam cantando esses salmos aqui que são conhecidos, né? Fazem parte do saltério, os salmos de romagem. O fato de ser atribuído ao próprio Salomão é significativo, pois Salomão foi o grande construtor do templo, o palácio e do reino de Israel. Poucos homens conheciam tão bem o valor e, ao mesmo tempo, a limitação das realizações humanas. E esse salmo, de uma forma mais positiva, só para a gente se inteirar a respeito do seu conteúdo, o salmo ele pode ser dividido em duas partes. A primeira fala da soberania de Deus sobre o trabalho humano, versículo 1 e 2, e segunda parte, a bênção de Deus sobre a família e as futuras gerações, do versículo 3 ao 5. Na primeira parte, a abordagem é feita sobre a inutilidade do esforço sem Deus. Você já parou para pensar? Porque hoje, numa sociedade que se exalta tanto a meritocracia, eu consigo fazer sozinho, eu realmente tenho qualificações. O Salmo, ele contradiz isso, tá? Primeiro versículo aqui, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. O contexto histórico no pensamento hebraico, casa possui vários significados. Pode ser uma residência, uma família, uma dinastia ou um projeto de vida. O verbo edificar vai muito além da construção física, tá? Refere-se ao estabelecimento de algo sólido e duradouro. Esse é o plano de Deus para as nossas vidas, algo sólido e duradouro. E sabe onde isso vai redundar? Onde isso vai terminar? Quem sabe? Eternidade. Eternidade. Salomão havia construído o templo mais magnífico do mundo antigo,
Contudo, ele sabia que pedra sobre pedra não garante a presença de Deus. O texto não diz, não construam. Ele diz, construam, mas reconheça que Deus é quem faz a obra prosperar. Existe aqui uma tensão entre responsabilidade humana e soberania divina. A Bíblia jamais incentiva a passividade. O homem trabalha, mas Deus é quem produz o resultado. Outra parte do texto, se o Senhor não guardar a cidade, Israel, como diz, antigamente, na antiguidade, possuía vigias nas muralhas. Eles eram indispensáveis, porém, mesmo o melhor sistema de defesa não impediria o ataque se Deus retirasse a sua proteção. Então, às vezes, você acha que você está sendo livrado aí, acha que, às vezes, é as suas qualificações, as suas habilidades, é Deus te livrando, te guardando, cuidando da sua casa, da sua família. Amém? Quantos estão entendendo isso aqui? Deus é o vigia que não dorme, o guarda de Israel, ele não dormita. Nós estamos dormindo, mas Deus está cuidando de nós. Uma outra parte do texto fala assim, em vão madrugais. O versículo, ele não condena o trabalho duro. Salomão também escreveu, vai ter com a formiga, a gente sabe, vai ter com a formiga o preguiçoso. Ele dá ali as instruções, nos adverte, mas o problema é outro, é a ansiedade, é viver acreditando que tudo depende exclusivamente da capacidade humana. E o texto descreve pessoas que acordam cedo, dormem tarde, vivem consumidas pelo trabalho, alimentam-se do pão que penosamente granjeaste. Não trabalham apenas, vivem escravizados pela preocupação. Então surge uma das frases mais profundas do Salmo. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Isso aqui não é preguiça, é o descanso no Senhor. Você está dormindo, e a Bíblia fala em Isaías que Deus trabalha para aqueles que nele, você está descansando. O descanso é uma atribuição de Deus ao homem também. A gente tem que aprender a vivenciar isso sem culpa. Aqui, quando aos seus amados ele dá enquanto dorme, não significa que Deus recompensa preguiçosos, significa que Deus continua trabalhando quando seus filhos descansam. O sono na Bíblia é um ato de confiança. Dormir é reconhecer, existe um Deus acordado enquanto eu descanso. Estou falando de dormir o dia inteiro não, tá, irmão? Vou dormir o dia inteiro aqui no trabalho, não é isso, tá? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? A segunda parte da exposição do texto é do verso 3 ao 5, que fala assim, os filhos como herança de Deus. Aqui o Salmo, aparentemente, parece que ele muda o cenário. Ele sai da construção e entra na família. Isso não é uma mudança de assunto, é continuação da mesma ideia, só que agora Deus vai para a família. Esse projeto incrível que Deus tem para nós. É a continuação da mesma ideia, e na cultura israelita, a maior riqueza não era só o dinheiro, era a descendência. Filhos significavam continuidade da família, força econômica, proteção na velhice e preservação da aliança. Por isso o texto afirma, herança do Senhor são os filhos. O hebraico não diz apenas que Deus dá filhos, diz que os filhos pertencem primeiramente ao Senhor. Os pais não são donos, são administradores, ou, se você quiser chamar assim, tutores legais, né? Essa herança, Deus falou assim, eu vou te dar um filho, mas entenda uma coisa, eu vou confiar esse filho a você, e você vai treiná-lo, e futuramente você vai enviá-lo, porque ele vai ser grande na terra. Vocês percebem a responsabilidade? É um presente de Deus a nós. E nós temos que treinar os nossos filhos, e não treinamos os nossos filhos para nós. Nós treinamos os nossos filhos para Deus, para eles serem grandes e cumprir aquilo que Deus quer que eles cumpram. O texto também diz aqui, como flechas nas mãos do guerreiro. Aqui há uma metáfora extraordinária. Uma flecha possui algumas características. Ela precisa, primeiro de tudo, ser preparada, ser polida, ser apontada e ser lançada. Você já viu alguém preparar alguém de qualquer jeito e depois mirar em nada e lançar? Nós não fazemos assim, né? Nós queremos acertar o alvo. Agora você imagina Deus. O que Ele quer, né, fazer dessas flechas? Nenhuma flecha permanece para sempre nas mãos do arqueiro. Ela foi feita para partir. Da mesma forma, filhos não foram dados para permanecer eternamente dependentes dos pais. O objetivo da educação bíblica
entenda uma coisa, é preparar pessoas para cumprir sua vocação diante de Deus. Está aí um dos nossos papéis como pais. E o final do texto diz assim: não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Antigamente, nos tribunais antigos, localizados à porta das cidades, os filhos adultos defendiam o nome da família. Olha só, o homem que possuía uma família íntegra tinha respaldo social. E o Salmo descreve uma descendência formada em fidelidade. Aqui está a exposição da ideia do Salmo 127, tá? Mas a mensagem sistemática do Salmo, o tema central, o core central, pode ser resumido assim: toda realização humana depende da bênção soberana de Deus. Toda. E o Salmo combate dois extremos aqui, duas problemáticas que eu quero falar com vocês aqui. E a primeira delas, o primeiro extremo, é sobre autossuficiência humana. É a ideia moderna de que o esforço explica tudo. A Bíblia nunca despreza o trabalho, ela condena a independência e a autonomia de uma vida sem Deus. Se Deus não estiver no centro, carreiras podem prosperar, mas ao mesmo tempo pode destruir a sua família. Empresas podem crescer enquanto a alma adoece. Ministérios podem se expandir enquanto o coração se afasta de Deus. Eu já até falei isso aqui uma vez. Uma certa vez um homem chegou na casa da mãe dele e falou assim: eu não vou para a igreja hoje, mãe, eu não quero. Aí a mãe dele falou: filho, você tem que ir, mas eu não quero ir mais para a igreja. Ah, meu coração não está ali ávido para ir para a igreja, eu não quero mais ir para a igreja. Aí ele pergunta assim para a sua mãe: por que eu tenho que ir para a igreja? Porque, filho, você é o pastor da igreja. Você pensa que a cãibra aqui tem um, não tem o outro também? Não é fácil. Todos nós sabemos, e Deus sabe muito mais das nossas lutas e das nossas dificuldades. O texto não condena o sucesso construído sem dependência de Deus. O segundo extremo aqui, eu quero explanar, fala a respeito de omissão, passividade ou até mesmo alienação. Também ele ensina que basta orar sem agir. Há construtores, há vigias, há arqueiros, todos estão nos seus postos, né? Todos trabalham, mas reconhece que Deus é quem governa os resultados. Você tem vivido assim, irmão? Entendendo que Deus governa. Sabe, até esse tempo atrás, vocês ficaram sabendo, o testemunho aqui, eu sofri um acidente. Naquele dia, eu tinha feito tantas coisas, acertado tantas coisas, nós estávamos preparando para receber o Fanuel, né, no sábado, e eu tinha conversado, e eu estava tão ansioso com inúmeras coisas, que eu só queria chegar na minha casa, ajeitar, trabalhar e vir para o Life, né? Foi uma quarta-feira. Mas aquele dia eu não consegui chegar na minha casa. O máximo que eu cheguei, fui ali no hospital, ali na UTI. Mas de uma coisa eu tenho certeza: Deus estava no controle de todas as coisas. Não estaria aqui, né, irmãos? Né? Glória a Deus por isso. Então, o Salmo, ele combate também esse extremo. É exatamente a tensão encontrada em outras passagens bíblicas, né, como no Provérbios 21, 31, que diz assim: ó, o cavalo, ele prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem de quem? Vem do Senhor. Você pode ter o melhor cavalo, ele pode estar da melhor forma regimentado para a guerra, mas você sabe como é que os exércitos com aliança, que tinham aliança com Deus, eles venciam a batalha? No arraial prostrado. Não era na frente de batalha. Quando eles começavam a glorificar e a celebrar a Deus, aquilo ali já era o cântico de júbilo da vitória. E diz que os exércitos rivais olhavam aquilo e falavam assim: olha, eu não sei, mas todo mundo fala que quando eles fazem esse estardalhaço, esse barulho todo, é porque Deus desceu lá no meio deles. Amém. E eles são invencíveis. Com Deus nós somos invencíveis. E neste momento, eu quero discorrer sobre alguns aspectos que o texto nos ensina e quais lições nós podemos aprender com o texto do Salmo 127. E o primeiro tópico aqui que eu quero abordar com vocês é: livre-se da ilusão da autossuficiência. Eu falo isso porque é muito comum hoje, tudo que você olha, né, as redes, os influenciadores, boa parte do discurso dessas pessoas vai falar que você tem que ser autossuficiente. E isso é até um discurso louvável aí fora.
Mas nós não. Nós precisamos, e como precisamos de Deus. Se você precisa de Deus aí, fala assim, eu preciso. Nós precisamos de Deus. O texto diz, o primeiro fragmento do texto, se o Senhor não edificar a casa, aqui está a palavra, em vão trabalham os que edificam. Eu lembro uma vez, irmãos, que eu ganhei um dinheiro até razoável, e assim, era um momento difícil na minha vida, as coisas não iam bem na minha profissão, e eu ganhei um dinheiro, fui muito abençoado. E como que ali eu entendi que quando você tem uma certa segurança financeira, você se distancia de Deus. Você começa a falar assim, eu tenho aqui, eu tenho um certo controle, então. Aí Deus me ensinou uma lição na minha vida, que Ele fez assim, falou, deixa ele ir. Esse dinheiro vai virar fumaça na mão dele. E foi isso que aconteceu. E eu colhi frutos muito ruins dessa má escolha. Esse dinheiro era para aprender. Eu não sei, Deus tem os seus propósitos ali. Mas se eu tivesse buscado em Deus, eu falei, Senhor, para que eu vou fazer com esse dinheiro? Se eu tivesse buscado a presença de Deus, sabe? Não teria sido tão terrível, a situação que eu passei. Mas, glória a Deus, eu estou aqui para contar para vocês aqui esse testemunho que não foi tão bom, mas com certeza eu consegui tirar boas lições disso, A cultura atual, ela valoriza a independência e o eu consigo sozinho. Já ouviu isso aí? Isso é muito comum, Eu vejo muitas vezes essa parte do orgulho, ser conduzidos com dependência do Senhor. Aqui existe alguns textos correlatos, e eu vou citar alguns textos de Provérbios aqui. E Provérbios 3, Provérbios 3, versos 5 e 6, diz assim, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. A parte aqui que eu quero destacar desse texto é que a promessa de Deus endireitar as suas veredas não significa uma vida sem dificuldades, mas a certeza de que Ele guia aqueles que confiam nele pelo caminho da sua vontade. Se você está no caminho da vontade de Deus, pode ter certeza, irmão, sem erro de errar, haverá respaldo para você, haverá orientação para você, haverá aprendizado para você, haverá crescimento para você. Só que tem uma coisa, depois de passar disso, você trata de ensinar outras pessoas também, tá? Não é para si próprio, não. Um outro texto, Provérbios 16, 3, esse aqui é bem conhecido, eu gosto bastante. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Eu gosto mais dessa versão. Consagra ao Senhor tudo o que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. E o texto aqui de João, super conhecido, não poderia deixar de citar ele aqui, João 15, 5, que diz assim, Jesus fala para os discípulos, sem mim vocês não podeis fazer nada, sem mim nada podeis fazer. É que eu estou me acostumando com a versão nova da Bíblia, e às vezes eu fico com a antiga na cabeça, tá? Sem mim nada podeis fazer. E aqui eu quero contar um rápido relato a respeito, já que a gente está falando sobre a ilusão da autossuficiência. Alguns anos atrás eu tive a oportunidade de trabalhar com um pianista, foi um dos melhores pianistas que eu trabalhei, ele trabalhava na escola dele, ele já dormiu no Senhor, hoje ele já está com Jesus, era um homem muito temente a Deus, e pensa num pianista que tocava demais, era um virtuoso, ele lia demais, e a gente ficava ali, ia para ver ele tocar, a gente não conseguia parar, porque ele era um pianista. Eu poderia dizer assim que, além de virtuoso, ele era um pianista autossuficiente, porque tudo que dava na mão dele, ele executava muito bem. Sabe, Tiago? E eu lembro uma vez um relato dele, ele já depois de velho, ele falando para mim, falou assim, Tiago, uma vez, eu já era um excelente pianista, minha família deu uma condição de eu estudar, e eu fui acompanhar na Sala São Paulo um gigantesco coral, e eu era o único pianista, eu ia acompanhar toda a cantata, E ele falou assim, rapaz, eu tive tanto medo, que eu fui num banheirinho que ficava no camarim, e eu ajoelhei ali e falei assim, Jesus, toca comigo, fica comigo, porque a minha casa está abalada, se o Senhor não subir para tocar comigo, eu não sei se eu vou conseguir.
Sabe, esse relato marcou a minha vida, porque esse mundo musical ele é muito vaidoso, né? A gente muitas vezes consegue fazer alguma coisa, a gente começa a se envaidecer e esquece que até a nossa capacitação daquilo que nós fazemos, e fazemos muito bem, vem de Deus. Não dá nem para falar assim, eu sou bom mesmo, eu estudei. Até condições para estudar, condições para poder fazer sinapse, fazer neuroplasticidade, é do próprio Deus que dá para a gente. É incrível isso. Então, Deus quer participar nas nossas vidas em todas as coisas. Em todas as coisas. Diga aí, em todas as coisas. Em todas as coisas. Diga mais uma vez, vai que você esquece. Em todas as coisas. Segundo tópico, aprenda a lidar com o ativismo e a exaustão da sociedade moderna. Tem uma opressão sobre as nossas vidas aí fora, falando que você tem que fazer, tentando reger a sua casa, reger a sua família, reger o seu trabalho, sabe, mostrando que a competição ela é importante. A competição ela é um processo social, ela faz parte, ela é importante, mas desenfreada pode levar você a adoecer e você tomar decisões, até decisões erradas, e se distanciar de Deus. Então, nesse tópico, a parte do texto aqui é: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde. Irmãos, a produtividade ela tornou-se um padrão de valor pessoal nos dias atuais. Muitas pessoas vivem cansadas, ansiosas e sem descanso. A sociedade ela costuma medir o valor das pessoas pelo quanto produzem, trabalham ou realizam. Entretanto, a Bíblia ensina que a nossa identidade ela está em Deus e não em nosso desempenho. O trabalho, entenda isso, o trabalho ele é uma bênção e um chamado divino, mas não deve ocupar o lugar da confiança no Senhor. Deus está falando com alguém aqui. Você tem metido a cara no trabalho e tem se esquecido do Senhor. Tem se esquecido do Senhor. Agora, inverte isso. O Senhor vai te dar tudo o que você precisa, sem você ficar nesse estresse, nesse cansaço. Quem depende apenas das próprias forças acaba experimentando cansaço constante. Quem confia em Deus trabalha com diligência, mas também aprende a descansar, sabendo que é Ele que sustenta, fortalece e concede o verdadeiro descanso. Mais um texto de Provérbios que eu quero ler com vocês, esse eu gosto bastante. Provérbios 10, versículo 22, diz assim: a bênção do Senhor, diga a bênção do Senhor, é que enriquece, e ela não acrescenta dores. Percebe? É diferente do discurso aí, né? Se matar de trabalhar. E aí você não alcança o seu objetivo, deu uma coisa errada. Aí você se estressa, começa a ficar preocupado, perde a sua noite de sono, né? Aqui nós podemos aprender que, nesse versículo, que a verdadeira prosperidade vem de Deus. Ela não se limita às riquezas materiais, mas inclui paz, contentamento e uma vida abençoada, diferente das riquezas obtidas por ganância ou injustiça. A bênção do Senhor não traz culpa, ansiedade ou sofrimento como consequência. E uma cultura como a nossa, que mede sucesso apenas pelo patrimônio ou pela produtividade, Provérbios 10, 22, lembra que a prosperidade que realmente vale a pena é aquela concedida por Deus, acompanhada de paz, integridade e contentamento. O objetivo do cristão não é apenas acumular bens, mas viver de forma que as bênçãos recebidas glorifiquem a Deus e beneficiem outras pessoas também. Terceiro ponto, a gente vai falar sobre 5, tá? Logo a gente já termina. Cuidado com a falsa sensação de segurança. O texto diz: se o Senhor não guardar a cidade, aqui de novo em vão vigia o sentinela. Hoje nós depositamos segurança em tecnologia, dinheiro, seguros e planejamento. E o Salmo, veja bem, ele não rejeita essas coisas, esses recursos, tá? Mas ensina que a proteção última, ela vem unicamente exclusiva de Deus. O Salmo destaca que Deus cuida daqueles que o amam. E isso incentiva uma postura de confiança sem deixar de cumprir as próprias responsabilidades. Planejar é prudente, confiar somente nos próprios recursos é insuficiente. É insuficiente, vai faltar. E aqui eu quero, dentro desse tópico,
apontar alguns, subtópicos aqui a respeito desse falso cuidado, essa falsa sensação de segurança. E aqui o primeiro apontamento é: o esforço humano tem limites. Vigilância, planejamento e trabalho são importantes, mas não controlam todas as circunstâncias da vida. Entenda isso. Isso é uma realidade. Um outro apontamento: confiar em Deus não elimina a responsabilidade. A sentinela, ela continua em seu posto. Ela não deixou de estar no lugar que deveria estar. O Salmo não diz que ele deve abandonar a função. A lição aqui é equilibrar responsabilidade pessoal com confiança em Deus. O outro apontamento: evitar a falta sensação de controle. Você pode todas as coisas, e todas as coisas está no controle das suas mãos. Está errado. Por mais que as pessoas se esforcem para proteger seus bens, sua família ou seus projetos, nem tudo está sob o seu domínio. O texto aqui convida à humildade. O outro apontamento: buscar a orientação de Deus nas decisões. Quantas vezes nós erramos, Às vezes por causa dos nossos desejos, daquela impulsividade do momento, das emoções, escolhemos mal, e aí nós temos também o efeito colateral de más escolhas também. Assim como uma cidade precisava de proteção, nossas escolhas e planos também se beneficiam quando são feitos com sabedoria e dependência de Deus. Eu sei que muitos já fazem isso aqui, glória a Deus por isso, mas quando todos colocarem isso em prática, pode ter certeza de uma coisa: a sua vida vai ser muito mais assertiva. As suas convicções, elas não vão ser convicções apenas humanas, mas vão ser convicções de discernimento espiritual. Amém. Em poucas palavras, esse versículo que nós acabamos de ler, ensina que devemos fazer nossa parte com dedicação e prudência, mas reconhecer que a segurança e o sucesso, em última análise, depende de Deus. A confiança nele complementa o esforço humano, em vez de substituí-lo. E aqui tem 2 salmos que eu quero ler com vocês, que é o Salmo 3, versículo 5. De vez em quando a dona Ângela posta. Eu gosto muito dela, dona Ângela? Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Quantas vezes esse salmo me ajudava a descansar em Deus? Logo na minha conversão, eu tive alguns problemas com depressão, e eu li esse salmo, orava, e deitava, desmaiava que nem um nenê. E sabia que o meu descanso verdadeiro estava realmente em Deus. Até o sono dependia do próprio Senhor. O descanso e o despertar não são vistos como resultados de cuidado contínuo. O descanso e o despertar são vistos como resultado do cuidado contínuo de Deus. Mesmo em meio às lutas, e o contexto desse salmo aqui é perseguição, tá? Mesmo em meio às lutas, o salmista reconhece que foi Deus quem o preservou durante a noite. Em consonância com esse, concordando com esse salmo, o Salmo 4, versículo 8, diz assim: em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. A paz para dormir não vem da ausência de problemas, mas da certeza de que Deus oferece segurança, e a confiança em Deus vence a ansiedade e o medo. Quer vencer a ansiedade e o medo? Coloca o teu sono diante de Deus. Até isso Ele controla. Ele te visita à noite. Ele te dá bons sonhos. Ele relembra da promessa que Ele fez a você. Lembre-se disso. E esses 2 textos revelam uma mesma verdade sob perspectivas diferentes. A confiança em Deus antes, durante e depois do descanso. Nosso Deus é maravilhoso, É completo. E 4º tópico que eu quero aqui discorrer com vocês, nós já estamos terminando. Viva hoje o legado que inspirará as próximas gerações. O Salmo fala de filhos como herança do Senhor, mostrando que até a família é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus para nós. E aqui vem uma pergunta: qual legado podemos deixar para a nossa posteridade? O que nós podemos deixar? Então eu aqui separei 5 legados, tá? E esses legados aqui, se você for procurar e estudar, você vai pontuar muito mais. Mas eu escolhi 5 como pilares fundamentais
para o desenvolvimento, né, da nossa fé, da nossa família. E o primeiro legado é o seguinte, o legado da fé. Em um mundo de valores instáveis, maior herança a ensinar aos nossos filhos, à nossa família, é confiar em Deus. Lembra de Josué? Josué estava passando por um momento difícil, no arraial, olhar para as pessoas, e as pessoas querendo fazer outras coisas. Josué vai lá e fala assim, ó, eu não sei vocês, mas eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Né? E a gente sabe, né, do que Deus fez através da vida de Josué. Mais do que ensinar os filhos a vencer na vida, devemos ensiná-los a caminhar com Deus. Uma posteridade forte começa com uma fé viva dentro de casa. O segredo do ministério, até na igreja ser poderoso, começa lá em casa, lá tem que resolver as paradas lá. Tem que resolver as tretas lá. Tem que agradar a Deus lá, né? Uma vez um amigo meu, pastor, falou assim, como é que está o seu casamento? Eu falei, está uma benção. Aí ele falou assim, eu vou perguntar para a Carol, hein? Porque a mulher vai poder falar coisas, né, que realmente ela vê em você, e aí faz no argumento. Se ela mandar uma lá que não está tudo bem, aí a casa cai para você, né? O segundo legado, o legado do caráter. O mundo recompensa resultados, Deus valoriza a integridade. Filhos observam muito mais os exemplos dos pais do que seus discursos. Você sabe uma das melhores coisas que você pode deixar para a sua posteridade? Para os filhos e os filhos do seu filho? Exemplo, exemplo e exemplo. Isso é algo precioso. E algumas perguntas aqui importantes. Eles aprendem honestidade em nossa casa ou na sua casa? Olhando uma situação dentro da minha casa mesmo. Eu sentado no sofá, o Carol sentado e o Tiaguinho sentado, acho que na mesa. Todo mundo com o celular assim. E a televisão ligada lá. E o Hulk, meu cachorro, falou assim, quem que vai passar a mão em mim? É um trazido na vida das crianças e na vida dos adultos também, tá? Às vezes você acha que aquilo ali é muito legal, é feito, e isso pode trazer sérios problemas. Veja bem, nenhuma conquista profissional substitui uma conversa, uma oração em família, uma refeição compartilhada, um abraço, um tempo de qualidade. Os filhos dificilmente esquecerão quem esteve presente em sua caminhada. Eu lembro, certa vez, meu filho tinha 7 anos de idade. E ele chegou assim, ela vai ficar com um pouco de ciúmes agora. Meu filho chegou assim e falou assim, pai, deixa eu caminhar com você, porque eu quero conversar assunto de homem com você. Falou, vamos embora agora. Apesar que eu levei ele na Esmeralda, a hora que chegou ali na van, ele deu o braço assim, carrega no cangote. Foi fácil, foi os 3 quilômetros mais difíceis. Ele falou assim, agora você vai andar um pouquinho, né? Então você vai carregar o seu pai nas costas aí. E isso marca, porque assim, eu lembro dessas situações, e lembro que coisas que eu ensinei para ele, ele aplica hoje. E de coisas muito simples, né? Mas o que vale é estar junto, né? É estar ali, podendo caminhar juntamente. Então, não substitui esse legado da presença por coisas. Isso é muito ruim, porque as coisas vão passar. Agora, a presença afetiva, ela permanece. Ela permanece. Eu lembro de algumas coisas. Minha avó morava ali em Padre Nóbrega, beirando a FEPASA, né? E eu lembro de algumas coisas. Ela morava num ranchinho, e era a lamparina na época ainda, chão batido. E eu lembro que meu irmão chegava assim, olhava para a casa da minha avó e falava assim, vó, que casa feia, vó. Falei isso aí não, mas a casa é feia mesmo. Falava isso. Mas a minha avó, ela falava algumas coisas para a gente, sabe? Que na sua simplicidade, assim, até hoje nós carregamos esses valores de coisas simples. A gente ia dormir lá, né, e tocava o terror na casa dela lá, mas a gente aprendia muito, com toda a simplicidade que ela tinha. Uma alegria muito grande. E, infelizmente, né, ela já partiu, né, dormiu no Senhor, mas fica, né, essa afetividade, essas lembranças que realmente... E, assim, foi uma das mulheres mais crentes que eu já vi na minha vida. Não é porque era minha avó, não, porque ela era crente mesmo. Tá? O quarto legado é o legado do propósito, que fala a respeito de a figura da flecha, que é muito significativa. A flecha, como a gente já disse lá atrás, ela precisa ser moldada
preparada, direcionada e lançada. Pais não criam filhos para depender deles para sempre, mas para cumprir o propósito que Deus tem para as suas vidas. Até a Bíblia fala assim, que são os pais que entesouram para os filhos, que deixam a herança. E essa herança não só fala a respeito de bens e dinheiro, mas fala de uma herança de legado, de preparação, de valores, para que eles dêem continuidade, né, em suas histórias. O objetivo não é controlar os filhos, mas prepará-los para viverem de forma responsável a Deus, né? De forma responsável e de forma fiel também, servindo a Deus. E o quinto e último legado aqui, o legado que alcança gerações. O Salmo ele termina mostrando filhos maduros, preparados para enfrentar os desafios, como eu falei na explanação no começo, lá no último versículo. E esse é o resultado de uma família que investe em princípios. E a pergunta que fica é: quando nossos filhos e netos falarem sobre nós, lembrarão apenas do que possuímos ou da maneira como vivíamos? E aí? Para os dias de hoje, a nossa geração está deixando muitos registros digitais, mas corre o risco de deixar poucas referências espirituais. E tem um texto de Juízes, capítulo 2, versículo 10, que diz o seguinte, só para vocês saberem se inteirar do contexto, diz ali os versículos anteriores, Josué é morto. E aí entra aquela dispensação de juízes. E olha só, diz assim, e foi também congregada toda aquela geração aos seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor e tampouco a obra que ele fizera a Israel. Aqui a expressão foi congregada aos seus pais, significa de uma forma respeitosa, que aquela geração dos israelitas morreu. Significa que essas pessoas se juntaram aos seus antepassados na morte, e elas foram enterradas e deixaram a liderança do povo. E o versículo relata o fim de uma era, e essa geração, olha bem, era a geração que viu os grandes milagres de Deus e a conquista da terra prometida. Esse povo morreu. Será que eles falharam porque a geração posterior não sabia quem era Deus? E tampouco sabia o que Deus fizera. Veja bem, nós podemos deixar casas, mas também podemos deixar um lar. Podemos deixar patrimônio, mas também princípios. Podemos ter formação acadêmica, mas também sabedoria. Oportunidades, mas também fé. E esses são legados que o tempo ele não destrói. E aí tem uma frase de impacto que eu quero ler aqui com vocês, que diz assim, a maior herança que um pai ou uma mãe pode deixar não está no inventário de bens, mas na memória, no caráter e na fé que permanece no coração de seus filhos. E fecho com esse tópico, que o Salmo 127, ele faz uma conexão numa perspectiva cristocêntrica, que à luz do Novo Testamento, o Salmo 127 encontra o seu pleno significado em Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro construtor da casa de Deus, como afirma no Mateus 16, versículo 18, que diz, edificarei a minha igreja. Ele também é o guardião do seu povo, a sua obra torna possível o descanso espiritual descrito no Salmo. Em Hebreus capítulo 4, esse descanso é apresentado como uma realidade encontrada pela fé em Cristo. E o Salmo 127 não é apenas um conselho sobre trabalho ou família, mas é um convite a reconhecer que Deus é o fundamento de toda a construção duradoura. Deixa o Senhor, Deus, ser Senhor da tua vida e da tua casa. Amém. Fique de pé, eu quero orar com vocês. Feche os seus olhos, irmãos. Querido Deus, amado Pai, é no nome do Teu Filho amado Jesus que apresento, Pai, aqui a Tua igreja, a minha vida, a minha família, ou melhor, as nossas famílias, ó Deus. E pedimos, Pai, que nos ensine a cada dia, em sabedoria, a viver, Pai, essa dependência no Senhor, ó Deus. Nós sabemos que as lutas, elas podem sobrevir, mas sabemos também, Pai, que o Senhor é quem edifica a nossa casa. É o Senhor que nos dá a verdadeira segurança. É o Senhor que nos dá o descanso e o sustento. É o Senhor, Pai, que edifica a nossa casa e a nossa família, ó Deus.
E eu quero, Pai, no nome de Jesus, repreender toda ação maligna, Pai, de espírito intruso dentro dos nossos lares, tentando, Pai, frustrar os planos daquilo que o Senhor já preparou para cada um de nós, Pai. É no nome de Jesus, Pai. E peço, Pai, que o Senhor é o grande fundamento, o grande construtor, Pai, do nosso lar, de tudo aquilo que o Senhor tem dado nas nossas mãos, Pai. Guia os nossos passos, guia-nos, Pai, nas veredas da justiça, Pai, por amor do Teu santo nome, Pai. Que nós possamos sair daqui hoje com a convicção e certeza que nós dependemos verdadeiramente do Senhor, não apenas, Pai, como um rito religioso, mas de vivência, Pai, e praticidade de vida, Pai. Assim eu oro e te agradeço no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, aquele que é bendito e eterno e reina para sempre. E aqueles que crê, digam amém. Amém. E aplauda o Senhor aí, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Estenda suas mãos, vou liberar vocês. Que o poder de Deus, que o incomensurável amor, que a graça, o consolo do Espírito, seja com toda a igreja e todos possam dizer amém, amém, amém. Tenha uma semana abençoada. O Senhor é Senhor da sua casa, amém? Deus abençoe no nome de Jesus.